Olá, que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. Estamos falando de algumas personagens femininas da Bíblia que marcaram a história do povo de Deus. Hoje falaremos sobre Raquel, esposa de Jacó. Seria melhor ser amada e não ter filhos, ou não ser amada e ter uma casa cheia de crianças? A pergunta atingiu Raquel como um vento forte, fazendo bater sempre a mesma porta. Lia acabara de dar à luz ao seu quarto filho Judá. Em sua alegria gritara: "Esta vez louvarei o Senhor." Gênesis 29:35. O nome de seu primogênito, Ruben, significava "veja, um filho." De Simeão, aquele que ouve, e Levi, apegado. Como se Jacó pudesse um dia apegar-se àquela tão pouco atraente esposa. Raquel estava farta daquele hábito da irmã de chamar os filhos de modo a enfatizar a esterilidade dela. Lia havia armado uma cilada para Jacó mediante a traição do pai, mas Raquel ganhara o amor dele desde o primeiro encontro junto ao poço fora de Harã. Cada gesto dele comunicava que ela era sua favorita. Todavia, isso não a fazia conceber filhos, assim como o desejo de enriquecer não é capaz de gerar riquezas. Raquel deveria ter sido a primeira, a única esposa de Jacó, assim como a tia Rebeca era a única esposa do tio Isaque. O pai de Raquel, Labão, prometera a filha ao sobrinho Jacó desde que ele trabalhasse 7 anos em sua propriedade. 7 anos era um prazo longo para esperar um marido. Todavia, Jacó considerara essa uma boa troca e Raquel o amou mais ainda por isso. Quando se aproximou o dia do casamento, Labão inventou uma estratagema para conseguir mais 7 anos de trabalho por parte de Jacó. O dia feliz de Raquel se desfez em pedaços no momento em que o pai mandou que a sua irmã mais velha, Lia, se disfarçasse colocando as roupas nupciais de Raquel. Quando escureceu, ele levou Lia com um véu no rosto até a tenda de Jacó e os dois dormiram juntos como marido e mulher. Quando a luz da madrugada invadiu suavemente a tenda, Jacó virou-se para Raquel, mas só encontrou Lia ao seu lado. A traição de Labão o atingiu em cheio. Apesar do engano, das recriminações e das lágrimas, o casamento não podia ser desfeito. Raquel, porém, sentiu-se arruinada com sua bênção roubada. O plano distorcido de Labão continuava, no entanto, a pleno vapor. Ele fez outro negócio entregando Raquel a Jacó na semana seguinte, em troca de mais 7 anos de trabalho. As duas irmãs viviam agora constrangidas, morando juntas, e os filhos de Lia constituíam uma lembrança dolorosa de que Raquel, a sua segunda esposa, continuava estéril. "Dá-me filhos, senão morrerei", ela grita a Jacó um certo dia, como se ele pudesse tomar o lugar de Deus e fazê-la conceber. Raquel deu então ao marido a sua criada Bila, que engravidou e teve 2 filhos. Quando Naphtali, o segundo filho, nasceu, Raquel proclamou para quem quisesse ouvir: "Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer." Mas a batalha entre Raquel e Lia estava longe de terminar. A amargura de Raquel foi novamente aliviada quando ela deu à luz a um filho, a quem chamou José, que significa "possa ele acrescentar." Uma oração profética de que Deus acrescentaria ainda outro filho à sua linhagem. Certo dia, Deus disse a Jacó que voltasse à terra de Isaque, seu pai. Mais de 20 anos antes, Jacó havia tirado a bênção de Esaú e fugido da ira assassina de seu irmão. Teria recebido, naqueles longos anos, em dobro pelo que havia feito. A traição de Labão e a luta entre Raquel e Lia o faziam lembrar dos conflitos com o irmão? Deus e Esaú dariam o caso por encerrado? Só o Senhor seria capaz de protegê-lo nessa briga com o irmão. Enquanto Jacó reunia rebanhos, servos e filhos preparando-se para partir, Raquel roubou os deuses do lar de seu pai,
pequenos ídolos que julgava assegurar a prosperidade. Depois de 10 dias na estrada, Labão foi encontrá-los nas terras montanhosas de Gileade, acusando o genro de roubo. Sem saber o que Raquel fizera, Jacó convidou Labão a visitar o acampamento e a revistar todo ele, prometendo matar quem quer que fosse descoberto com os ídolos. Tendo aprendido com o pai algumas trapaças, Raquel colocou os ídolos numa cela e sentou-se sobre ela. Quando Labão entrou na tenda, ela o cumprimentou com astúcia feminina, dizendo: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu me levantar na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Gênesis 31:35. O artifício dela deu certo, da mesma forma que o de Jacó ao enganar o pai muito tempo antes. E Labão finalmente desistiu da busca. Mais tarde, Jacó mandou retirar todos os velhos ídolos de sua casa. Enquanto atravessaram o deserto, Jacó encontrou-se com o irmão Esaú e os dois se reconciliaram. Mas a tragédia em breve se abateria sobre a família quando Raquel teve dificuldade em dar à luz ao segundo filho, resposta de suas muitas orações. Ironicamente, a mulher que dissera certa vez que morreria se não tivesse filhos, agora estava à beira da morte por causa de um filho. As últimas palavras de Raquel foram: Ele é Benoni, o filho do meu sofrimento. Elas mostram a angústia pela qual passou no nascimento deste filho. Jacó, porém, colheu a criança nos braços e, com a ternura de um pai, chamou-o Benjamim, o filho da minha mão direita. Como marido, a formosa Raquel tanto foi autora de planos astuciosos como vítima deles. Enganada pelo pai, encarava os filhos como armas no conflito com a irmã. Como acontece frequentemente, as lições da traição e da competição foram passadas de geração para geração. O filho de Raquel, José, sofreria muito por causa disso, sendo vendido como escravo pelos meio-irmãos, filhos de Lia. Todavia, Deus permaneceu fiel. Mediante uma série de circunstâncias, o José de Raquel governaria um dia o Egito, providenciando refúgio para o pai e seus irmãos em meio a um período de fome. Passo a passo, mediante situações impossíveis de prever, o plano de Deus se desenrolava a fim de acabar com as divisões, de fazer cessar as lutas e de restaurar a esperança. Usando pessoas com diversos motivos e desejos confusos, o único tipo de pessoa que existe, de fato, ele revelava sua graça e misericórdia, nunca esquecendo a promessa que fizera. Em Gênesis 30:22 diz: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Deus lembrou-se de Raquel, mas nunca havia, na verdade, se esquecido dela. Quando a Bíblia usa a palavra lembrar, isso não significa que Deus se esquece e depois recorda subitamente. Como se o Deus onisciente e todo-poderoso do universo batesse de repente na testa com a mão e dissesse: Xi, esqueci de Raquel, é melhor fazer alguma coisa por ela depressa. Não. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de algo, expressa o amor e a compaixão de Deus por seu povo. Lembra-nos da promessa feita por Ele de nunca nos abandonar, nem nos deixar sem apoio ou alívio. Ele nunca nos abandonará, jamais nos esquecerá. Sempre se lembrará de nós. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmos 25:6. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me. Jeremias 15:15.